também estou como presidente da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da UFFS, lá no Campo Chapecó. Também faço parte da comissão das oficinas do primeiro congresso online da ALASF, e desde já quero desejar a vocês que sejam bem-vindas a essa oficina. Obrigado por participarem conosco também, fiquem bem à vontade, aproveitem bastante essa discussão, podem chamar ali pelo chat, como eu já disse, podem também acionar o microfone de vocês quando acharem necessário. A gente só pede que realmente, por conta da quantidade de pessoas, né, e das conexões, a gente, e principalmente nas questões tecnológicas que a gente tem visto hoje em dia, é manter a câmera desligada no momento inicial, e após também as nossas atividades, nós vamos vendo ali a possibilidade de ligar as câmeras. Então, vou pedir para vocês, primeiramente, como podem ter acompanhado nas oficinas anteriores, do dia anterior, nós temos gravado as atividades para que possa ficar gravado, né, no canal da LASF. Então, eu preciso que vocês, por favor, coloquem ali o nome de vocês completo e digam se concordam com a gravação, né, nos sentidos técnicos mesmo. E também eu peço que, por exemplo, às vezes a gente tem o nome ali do usuário que a gente aparece, né, no programa, pode ser diferente do seu nome. Então, a gente pede que vocês coloquem o nome de vocês para quê? Facilitar a nossa interação também e que a gente possa acompanhar o momento de certificação. Logo mais também, a gente estará disponibilizando o formulário, né, que vai ser um meio da gente conseguir certificar vocês com dados que vocês já têm inscrito lá no site do Congresso. Bom, sem delongas, então, eu vou passar, vou me apresentar um pouquinho no sentido de dizer para vocês quem é a LASC. Então, a LASC é a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da UFFS. Nós nascemos, dizemos assim, no ano de 2017 e atualmente, então, trabalhamos na universidade por meio de um programa de extensão, mas que fazemos outros eixos como ensino, extensão, cultura e a pesquisa. E nós também estamos com as inscrições abertas. Se vocês tiverem interesse, vamos deixar aqui o próprio Instagram da Liga para vocês acompanharem as nossas atividades. A ideia, né, da Liga é ter autonomia estudantil também e apresentar a multidisciplinariedade. Então, a gente trabalha com diversas estudantes de diversas áreas, como profissionais, e também aproximar a comunidade acadêmica. E eu acho que, como a gente tem visto bastante no segundo dia também de congresso, de aprimorar e colocar a Liga Acadêmica no sentido da luta pela saúde pública e também incorporar, né, esse compartilhamento dos saberes com a comunidade e com a sociedade. Bom, a oficina, então, como que vai ser o momento aqui, o funcionamento, né? Nós vamos conversando pelo chat, vamos conversando também com a convidada que logo mais irei apresentar, mas de forma que vocês fiquem bem à vontade. Certificação, nós vamos colocar o link ali, e o nome, se vocês preferirem, também no chat, para a gente melhorar a nossa interatividade. Bom, então, a oficina de agora que nós vamos participar foi denominada como Promoção da Saúde dos Imigrantes, a qual a gente trouxe como convidada a enfermeira, doutora Jeane Barros de Souza Lima, desculpa, pós-doutora já. Então, ela possui doutorado em Ciências pela Unifesp, é pós-doutora em Enfermagem pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na atenção primária à saúde, com ênfase na promoção da saúde, atuando principalmente no seguinte tema: promoção da saúde e possibilidade para promover a saúde na vivência do câncer, na agricultura familiar e na imigração, música como estratégia para promover a saúde, gestão pública, educação e saúde e maternidade. Então, hoje nós agradecemos já de maneira que agradecemos então a presença da professora Jeane, que vai abordar para nós um pouquinho, então, essa nossa atividade. Fique à vontade, professora Jeane. Não sei se ela nos ouve. Vi que ela está avançando. Muito bem. Obrigada, prof. Então, passo a palavra para a senhora também explanar. E, mais uma vez, agradecemos a sua presença. Então, boa noite a todos e todas. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouco sobre promoção da saúde dos imigrantes. E é interessante que quando eu conversei com a Simone, quando ela falou comigo, eu falei, eu acho que vai ter poucas... Infelizmente, né, a gente vai até conversar sobre isso, é bem ainda muito invisível dentro do setor saúde, dentro da sociedade,
e que precisa dar mesmo essa visibilidade. E fico feliz que vocês se prontificaram a estar aqui. E a oficina não é uma palestra, né? É uma oficina onde a gente vai buscar construir juntos, apesar de ser virtualmente, construir algumas maneiras, possibilidades, estratégias para promover a saúde dos imigrantes. Então, a minha proposta é, rapidamente, vou fazer uma reflexão um pouco da situação dos imigrantes dentro do nosso país, trazer um pincelamento, assim, rapidinho, e depois eu vou fazer uma proposta para a gente trabalhar em conjunto, não é nada, eu vou sair, professora, não. É tudo coisa bem simples para a gente refletir junto, porque eu acho que junto a gente constrói muito mais do que só eu ficar falando, tá? Então, na medida do possível, antes de eu começar a apresentar, você tenta anotar algumas coisas que eu vou estar conversando aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar. Professora, né? Na hora eu paro e você pode falar. Estamos aqui bem de uma forma dialógica, apesar de ser virtual, tá? E quando eu tiver mais ou menos quase concluindo essa aí eu vou convidar vocês para a gente conversar a respeito de algumas coisas que nós vamos construir, e aí vocês vão provavelmente usar as coisas que eu vou falar agora, por isso que eu estou pedindo para vocês anotarem, na medida do possível. Tá certo? Pode ser assim? Então, vou projetar aqui para ficar mais fácil, para a gente seguir já uma ordem de raciocínio melhor. Só um pouquinho. Tony colocou já, bem colocado, né? Nós vamos trabalhar, então, promoção da saúde dos imigrantes. E a primeira questão que eu lanço para cada um pensar, né? Por que as pessoas migram? O que faz as pessoas migrarem de um lado para o outro? A literatura diz sobre isso, mas mesmo quem nunca leu acerca disso, acredito que é possível já pensar que cada um migra, as pessoas, o indivíduo, a família migra em busca de algo melhor, de condições de vida melhor para si, para seus queridos, para seus familiares. E se a gente olhar na própria história do Brasil, nós vemos que a imigração ela está presente desde a época da colonização, né? Ela está acontecendo. No entanto, é mais questão de se preocupar com a saúde, né? Dentro do contexto da imigração. Até então, se sabia que as pessoas migravam, mas não era muito interesse pensar acerca da saúde dessas pessoas. No entanto, diante de tantas iniquidades em saúde, vulnerabilidades, nós tivemos até uma palestra bem interessante, não sei quantos de vocês puderam participar, falando inclusive sobre a saúde pública, vulnerabilidades, privilégios. Os imigrantes é um público que tem pouco privilégio, bem voltado para a questão de vulnerabilidade. Isso faz com que se torne mesmo necessário refletir acerca disso. E quando a gente pensa, eu trouxe aqui para a gente refletir, uma imagem de uma árvore. Então, veja bem, uma árvore, quando é uma árvore bem pequenina, você consegue transportar com facilidade, replantar. Eu estou agora na pandemia trabalhando muito com jardinagem aqui, o meu esposo e eu. Então, eu tenho visto que quando é uma coisa pequenina, você consegue transportar com mais facilidade. No entanto, quando é uma árvore já frondosa, com uma raízes, é bem mais difícil, às vezes nem possível é. Da mesma maneira, nós, como seres humanos, nós temos nossas raízes nos nossos locais, no nosso território, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa. E não é fácil transportar isso tudo e ir para outro lugar. Imagine você sair agora, é fácil, você coloca algumas coisas, porque são apenas alguns dias, e logo você vai voltar para o seu lugar, para o seu território. Quando uma pessoa sai para migrar para outro lugar e se torna, então, um imigrante, países, é difícil essa ruptura. Então, vai para um outro lugar onde você tem que trabalhar e se adaptar a toda aquela nova realidade e criar novas raízes. E isso traz um grande processo de desgaste na área da saúde dessa pessoa, que envolve vários determinantes sociais que vão afetar esse processo da saúde e doença desse indivíduo. E também da sua família. E também desse território que recebe esse imigrante. Então, é preciso a gente pensar e refletir sobre isso mesmo. E existem, por falar em imigrantes, né, e dentro dos determinantes sociais, existem vários determinantes sociais que fazem com que o imigrante se torne vulnerável. E eu queria destacar alguns deles e que vocês prestassem bem atenção, que depois nós vamos trabalhar em cima dessas situações, certo?
Eu vou trazer algumas aqui que os autores têm destacado, e são muitas outras, eu vou trazer apenas algumas, tá? Para a gente pensar. Primeiro, a questão econômica. Ou seja, quando o imigrante chega no, vou falar agora a nível de Brasil, tá? Então, quando o imigrante chega aqui no nosso país, ninguém vem com muito dinheiro. Eles vêm com a economia que tiveram para poder, geralmente, né, para poder fazer essa viagem, chegam aqui e vão em busca, então, do emprego, de um lugar para morar, das possibilidades desse novo país, e geralmente com muita esperança de uma vida melhor. Segue uma vida melhor do que tinham antes, o que não quer dizer que é uma vida cheia de saúde. Isso também precisa se pensar. Porque a questão econômica, geralmente, ela é mais passa por várias dificuldades aqui no nosso país. A gente poderia ficar falando sobre isso até amanhã, né? Que gera muitas. Não temos tempo. Além disso, muitos, o pouco que recebem, eles usam para si, para se manter, e também enviam muitas vezes ajuda para a família. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, às vezes, de estar conforme o dia do pagamento do mês, ir para um banco. Os territórios onde tem bastante imigrantes, eles estão muitos ali, porque eles estão enviando dinheiro para suas famílias. Nós moramos aqui em Chapecó, né, como a Simone já falou, eu sou professora federal, e aqui em Chapecó nós temos muitos imigrantes, muitos, e é muito comum a gente encontrá-los no início do mês, quando eles recebem, mandando dinheiro para suas famílias. Uma outra situação que envolve vulnerabilidade, é um determinante muito presente aí do preconceito e discriminação. É claro que muitos desses determinantes que eu estou colocando aqui também são para brasileiros, com certeza, mas agora estamos falando especificamente dos imigrantes. E esse preconceito e a discriminação envolve vários fatores, como, por exemplo, a xenofobia, que muitas pessoas têm aqui, não gostam, não aceitam pessoas de outro país. Mas esse preconceito, essa discriminação também envolve questão racial. Nós, por exemplo, aqui somos do Sul, a maioria aqui das pessoas são brancas, morenas, e quando aqui no Sul, no Oeste catarinense principalmente, chega um imigrante, quando ele tem a pele negra, ele já fica sendo diferente. A gente pode falar, não é assim, mas é o que eles dizem. Nós temos feito pesquisas aqui, eu até vi que a Fernanda Val, que está aqui na sala, ela trabalha conosco na pesquisa, e a gente tem visto isso muito claro, que eles sofrem muito claramente, assim, não é uma coisa disfarçada, ela é muito clara, o preconceito racial, e sofrem, então, essa discriminação. Eles também vivenciam a saudade da família. A gente, quando fica um tempo dos costumes, maneira de agir nesse país que é diferente. É um país que não conhece absolutamente ninguém. Então, começar uma nova amizade, difícil, ainda muitas vezes não tem o conhecimento daquela língua plenamente, nosso português não é fácil, nem nós falamos corretamente português, então imagine a situação de uma pessoa chegando aqui, é um desafio muito grande, por vezes a gente não se coloca no lugar dessas pessoas, nós como profissionais da saúde, tem também cultural nesse país, e eu vou dar apenas um exemplo de uma área, né, da saúde espiritual, por exemplo, nós tivemos imigrantes que falaram que a dificuldade, que eles gostam muito de ir à igreja, mas os brasileiros são quietos, porque eles gostam de movimento, né? E nós agimos diferente dentro da igreja, somos quietos, nós mais ouvimos. E lá eles expressam esse louvor a Deus, por exemplo. Então, é uma adaptação cultural. Fora a comida, que é diferente, a maneira de se expressar é diferente. Então, é bem os próprios silêncios, porque lá não tem o silêncio 10 horas da noite, aqui tem que ter esse silêncio. Então, é toda uma adaptação a se fazer. Tem as dificuldades linguísticas que nós já destacamos. Imagine você também, principalmente as mulheres, porque muitos homens acabam trabalhando, quando eles vêm com a família, as mulheres ficam em casa com os seus filhos, e as mulheres, muitas delas acabam não desenvolvendo o idioma, não tendo a oportunidade de se comunicar da maneira saudável, né, aqui no Brasil por meio do português. Então, acabam ficando somente com quem é da mesma nacionalidade, né, com quem fala a mesma língua que ela. Também falta informações. Muitas vezes eles não sabem os direitos que eles têm, incluindo o direito à saúde, à educação, aqui no nosso país, e falta
terem esse empoderamento melhor, né? A gente precisa, como profissional, trabalhar nesse aspecto também. E N outras situações que, devido ao tempo, a gente não vai destacar. Estou colocando aqui as principais que a gente vê muito nas pessoas que trabalham, que estudam, e a gente que também que já estudou sobre isso, é muito claro eles abordarem sobre essas situações conosco. Além disso, também tem o Estatuto do Estrangeiro. Na década de 80, ele foi lançado aqui no país, e até que em 2017 foi revogado, e hoje nós temos uma lei de imigração que garante alguns direitos aos imigrantes, tão quanto para os brasileiros. Um desses direitos garantidos é do SUS, ou seja, tudo que a gente prega dentro do equidade, integralidade, universalidade, não é apenas para nós brasileiros, mas é para todos os imigrantes que estão dentro desse território nacional. Então, quando eu vou atender alguém, seja eu qual for a profissão que eu tenho na área da saúde, eu preciso atender esse imigrante, né, considerando que ele também tem esse direito, de uma maneira integral, de uma maneira resolutiva, e buscando sempre observar os determinantes sociais que envolvem a vida desse imigrante, que a gente às vezes não pensa a respeito disso. Dentro do nosso país hoje, nós temos vários imigrantes. Eu trouxe aqui um relatório que é de 2018, porque 2019 está sendo ainda organizado. Então, para ser uma coisa mais fidedigna, eu trouxe esse. Só que nós temos outras nações aqui também. Aqui não está, por exemplo, no slide, mas temos também aqui da Angola, Senegal e tantos outros países. Mas os mais que a gente tem visto mesmo são venezuelanos, haitianos, colombianos, bolivianos e uruguaios, que estão presentes aqui no nosso país, tentando, né, uma condição de vida melhor, e que migraram para cá por diversas razões, mas todas essas razões envolvem o desejo de ter uma vida melhor, uma saúde melhor, uma qualidade. Somado a isso, né, tem o contexto agora da Covid-19. Veja bem, muitas dessas pessoas, os imigrantes, vou dar apenas um exemplo para a gente poder refletir acerca da Covid, no contexto da imigração. Por ter questões econômicas escassas, né, difícil situação econômica, muitos acabam morando juntos, famílias juntas na mesma moradia, para que possa dividir esse aluguel. Essas pessoas estão morando juntas, com dificuldade financeira. Como vão tratar todas as situações que nós já sabemos aqui, nem vamos destacar, porque já é senso até comum de todos, assim acredito, a necessidade de distanciamento social e tudo que repercute a pandemia Covid. E vejam, eu fiz agora um ciclo de cultura virtual com mulheres imigrantes, faz pouco tempo, foi há algumas semanas atrás. Olha um relato de uma mulher imigrante, eu vou ler para vocês. Ela disse bem assim: prefiro morrer de Covid-19 do que morrer de fome. Então, não posso ficar trabalhar, e as pessoas precisam entender isso. Eles têm emprego garantido, têm dinheiro para ficar em casa, mas eu não. Ou seja, o que ela quis dizer com isso? Que a questão de que não pode sair para trabalhar, ela tem que trabalhar. Ela quis dizer que muitas pessoas têm emprego garantido, ela não tinha. Ela precisa, então, trabalhar, que é melhor ter Covid, não quer dizer que vai morrer, do que ficar com fome e não ter como sustentar essa família. Olha que situação complicada. E nós, profissionais de saúde, precisamos observar todo esse contexto que envolve essa situação de imigrantes, e ainda dentro da situação hoje que nós temos de pandemia, que é bem complicado. Eu já vi muitos, né, com respeito disso, e para que eu vou usar essa máscara? Inclusive, eu já abordei esse tempo atrás aí um imigrante na rua, porque ele estava sem a máscara, e eu vi que ele era imigrante porque ele estava falando uma outra língua. E aí o amigo falou em português e conversou comigo a respeito disso. Então, a gente precisa também pensar que é nosso papel a respeitar, sim, essa cultura, mas também fazer com que eles também trabalhem e entendam e tenham também empoderamento, mas também cumpram seus direitos, também seus deveres dentro desse contexto. No entanto, a gente vê uma invisibilidade muito grande ainda dentro do setor, de todos os setores da sociedade, que envolve também a saúde e que envolve também a nossa formação em saúde. Nós tivemos algum tempo atrás, inclusive foi dentro da LASC que organizou, né, a Liga Acadêmica de Saúde Pública da UFSC, e uma acadêmica que estava participando, que é formando, inclusive, ela falou assim, ó:
o relato dela, né? Se não fosse esse encontro, o encontro que nós tivemos para trabalhar com os imigrantes, sobre a situação dos imigrantes, ela colocou assim: se não fosse esse encontro, eu ia me formar sem nunca pensar sobre a saúde dos imigrantes. Nunca falaram sobre isso na universidade. Eu vou sair daqui diferente. Ou seja, se não fosse aquele encontro que já estava promovido fora da sala de aula, ela não tinha pensado acerca da saúde dos imigrantes, apesar de morar num território que é cheio de imigrantes. Então, a gente precisa pensar acerca disso. E trago aqui uma situação de como que nós temos olhado para esses imigrantes do nosso território. E as mãos aqui estão simbolizando o nosso cuidado, a nossa maneira de cuidar, independente da profissão que nós temos, que nós escolhemos para cuidar, para assistir alguém. E essas árvores, né, as pessoas que representadas aqui, inclui nós também, precisam ser bem cuidadas e ser olhadas de uma maneira holística para que a gente compreenda a situação que ela viva e busque também uma assistência que atenda à necessidade dessas pessoas. Dentro desse aspecto, eu pergunto quais são as marcas que cada um de nós aqui tem deixado nas pessoas e no mundo ao nosso redor. Como que nós temos tocado essas pessoas, nós temos realmente considerado esse ser como um todo, e quem é esse ser, porque por vezes nós queremos atender as pessoas, fazer uma ação promotora de saúde, que é o objetivo aqui hoje, e que ela seja igual para todos. Nem sempre a gente vai atingir o público imigrante dessa forma. A gente precisa conhecer quem é esse público, qual é a realidade dele, para que as ações cheguem até eles, né? A começar pela própria língua, que já tem uma dificuldade que nós colocamos aqui. E também, quando a gente faz uma ação promotora de saúde, que a gente vai organizá-la, nós precisamos entender o que nós entendemos de saúde. Né? Hoje nós temos um conceito ampliado de saúde, que a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a partir de 1986, passou a ser um somatório de vários fatores. Eu trouxe aqui alguns, né? O próprio conceito dessa 8ª conferência traz que saúde é um somatório de fatores que envolve a habitação, a renda, o trabalho, a cultura, a alimentação, o lazer, o acesso a serviços de saúde. Então, quando a gente vai fazer uma ação promotora, eu preciso pensar quem é esse público? Tem saúde? Como que tem sido a vida dessas pessoas? Como eu posso alcançar e tocar e sensibilizar essas pessoas com a ação promotora que eu desejo fazer, seja de uma maneira individual ou de uma maneira coletiva. Também, quando eu vou fazer uma ação, que nós já estamos chegando no final, na hora da gente trabalhar, tá, pessoal? Quando também eu vou desenvolver uma ação promotora de saúde, eu preciso refletir como que se pensa a promoção de saúde e o que eu tenho como promoção da saúde. De acordo com com a Carta de Ottawa, que aconteceu lá em Ottawa, no Canadá, foi a primeira conferência internacional de promoção da saúde, que é muito conhecida e muito falada até hoje, porque ela trouxe uma modificação de muitas coisas. Promoção da saúde é o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e da saúde também. E essa carta, quando se discutiram nessa conferência, veio trazer uma reflexão para se trabalhar em 5 estratégias principais, que são as 5 que eu coloquei aqui no slide para guardar, né, para se pensar sobre isso. Então, quando eu penso em promover saúde, eu preciso pensar que eu tenho que reforçar a ação comunitária. O que essa comunidade tem de potencial e o que eu preciso reforçar para que tenha que a comunidade e também cada indivíduo lute por melhorias no seu espaço. Melhorias em saúde, que não quer dizer saúde contrário de doença, mas saúde como somatório de vários fatores, como nós colocamos aqui. Então, vamos ampliar esse conceito. Também eu preciso pensar na criação de ambientes favoráveis à saúde. Quando se fala em ambientes favoráveis, eu estou trabalhando e pensando desde do meu ambiente familiar, o meu ambiente de trabalho, o meu universidade. Pense você também, o que você tem feito para os ambientes onde você convive, para que eles sejam mais saudáveis. Porque quando a gente convive num ambiente saudável, com certeza, né, isso também interfere na nossa saúde. Outra situação também é desenvolver as habilidades pessoais, para que os indivíduos e as coletividades elas possam lutar, elas possam ter condições e informações
para poder buscar uma vida melhor, para poder buscar uma saúde melhor, para poder ter esse autocuidado. Mas como é que as pessoas vão ter, ou a comunidade vai lutar pelo seu autocuidado se ela não tem informação? Então, a equipe de saúde precisa elaborar, né, estratégias de educação e saúde para que sensibilize essa comunidade para desenvolver essas habilidades pessoais. Também tem a questão do próprio sistema de saúde, de ser reorientado para promover saúde. Às vezes a gente pensa assim, ó, a promoção da saúde ela tem que acontecer lá na atenção primária em saúde. Tem sim, claro que tem, mas não é só lá. É em vários espaços da rede de atenção aqui no nosso país, inclusive lá no próprio hospital. Lá no hospital é para fazer a recuperação da saúde, sim, mas também pode ter ações promotoras. Nós temos, inclusive, um projeto de extensão que atua promovendo saúde dentro da área hospitalar por meio da música aqui. Então, são ações assim que nós precisamos pensar. E pensando no imigrante, é preciso que todos os setores busquem promover a saúde desse imigrante e que o sistema de saúde brasileiro, a começar lá pela porta de entrada, que é a atenção primária e saúde, reconheça, né, as situações que convive esse imigrante, dando a ele, então, todas essas estratégias aqui, todas as possibilidades, juntamente com os brasileiros também. E não é fácil você fazer uma ação que envolva brasileiros, imigrantes e que sensibilize todo esse público. Então, é um desafio. Também pensar na elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis. Quando a gente fala políticas públicas, não apenas do setor saúde, mas políticas públicas educacionais, de todas as áreas que envolvem nós como sociedade. É preciso ampliar e implementar políticas que agora nós estamos falando no caso do público imigrante, que traga maior saúde. Pensando nisso, então, dentro do país, em 2006, foi lançada a Política Nacional de Promoção da Saúde, que eu tenho certeza que todos sabem já disso, só estou resgatando, e ela foi reformulada em 2014. E sempre quando eu vou fazer uma ação de promoção da saúde, guarde isso, que nós vamos fazer daqui a pouco, nós precisamos pensar nos determinantes sociais de saúde, DSS, determinantes sociais de saúde. Ou seja, quais são os determinantes sociais de saúde que envolvem os imigrantes? Nós acabamos de falar, né, agora há pouco. A xenofobia, a discriminação, a questão econômica, a adaptação cultural, da língua, e tantas outras coisas aqui que nós falamos e também deixamos de falar devido ao tempo. Também, quando eu organizo uma ação para promover saúde, estamos falando agora dos imigrantes de maneira específica, precisa ter ações intersetoriais. Não precisa envolver só a saúde, eu posso envolver os setores, vários setores da minha comunidade, do meu território, se eu for trabalhar, por exemplo, na saúde da família. Posso pegar lá a igreja, né, a escola, o centro comunitário, a partida de futebol que acontece num grupo. Então, a gente tem que ver quais são as potencialidades que tem nesse território para poder trabalhar. Não precisa trabalhar apenas dentro de uma UBS, dentro de uma unidade básica de saúde. Também com ações integradas, que envolve tudo que eu já falei aqui, buscando integrar profissionais de uma maneira interprofissional, inclusive profissionais para além da saúde, por que não? Também em diferentes espaços. A gente não precisa ficar somente dentro do espaço do serviço de saúde, nós podemos ir para outros lugares, fazer outras, então pensar com estratégia, ir além, né? Buscar e ver as possibilidades desse território. Também buscar o envolvimento da comunidade nessas ações. Não é eu que vou fazer sozinha. Eu, por exemplo, sou enfermeira, eu vou abarcar tudo, porque eu sou muito boa, eu vou fazer tudo sozinha. Não, eu vou envolver, né? Posso pegar a frente, mas envolver a minha equipe, a equipe que está comigo, envolver essa comunidade, e vamos juntos trabalhar em prol da saúde desses imigrantes. E também buscar esse empoderamento desses imigrantes. Como que eu posso buscar esse empoderamento? Por meio das ações com criatividade e que envolvam todas essas situações que nós estamos conversando aqui. E agora, então, o meu plano aqui é um convite para que cada um pense acerca de um plano de ação para promover a saúde dos imigrantes no seu território. É uma ação só. E o que a gente gostaria é que cada um elaborasse uma ação pensando nessas dificuldades que a gente colocou, nesse contexto introdutório, e que a gente depois, cada um vai apresentar, para que a gente possa aprender uns com os outros
e ver quais são as possibilidades, porque isso é uma oficina, e a gente construir junto uma ação. Lembrando, eu coloquei um exemplo bem simples aqui de uma ação que a gente fez dentro da universidade, dentro da própria liga acadêmica. Há um tempo atrás, foi final de 2019, a liga acadêmica aqui me chamou para fazer uma fala sobre os imigrantes no espaço universitário. Nós fomos, conversamos, fizemos uma roda de conversa no Círculo de Cultura de Paulo Freire, mesmo seguindo todo o itinerário de pesquisa, e inclusive até escrevemos depois um artigo sobre isso, e nessa conversa a gente viu uma grande invisibilidade que se tinha dentro da própria formação, e aí, juntos, a gente definiu ali que algumas estratégias, e uma delas foi fazer cartazes, que os próprios estudantes que estavam ali presentes pensaram. Depois disso, foi feito esses cartazes, e um deles é esse aqui que está aí na frente. Você já acolheu um imigrante hoje? Já parou para pensar nisso? Tentando sensibilizar os universitários ali, que nós temos vários imigrantes aqui, que a nossa universidade apoia, né, o ensino, que eles estejam cursando aqui conosco algum curso. Nós temos, inclusive, temos dentro do curso de enfermagem estudantes haitianos. E foi bem interessante, porque alguns foram me procuraram depois, professora, que participaram da pesquisa conosco, eu vi o cartaz, e olha que ele ficou pouco tempo, e mesmo assim deu impacto. Então, são coisas muito simples que podem fazer a diferença. Então, agora, eu tenho uma palma da mão aí espalhada, o que a gente gostaria que cada um pensasse? Vai ser passado um vídeo, que eu já explico que vídeo é esse, mas o vídeo tem 5 minutos exatos, que foi lançado até ontem esse vídeo. Enquanto vai estar passando esse vídeo, você vai pensar a respeito de alguma ação. Você tem 5 minutos para pensar, uma coisa bem simples. Você vai pensar, que ação é essa? Você vai fazer, eu vou fazer um cartaz, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma ação lá na escola, alguma coisa envolvendo a promoção da saúde dos imigrantes. Quem são as pessoas que vão trabalhar, quem são as pessoas envolvidas nessa ação, onde vai ser essa ação, e lembrando da política nacional que a gente trabalhou aqui da promoção da saúde e dos determinantes sociais que envolvem a saúde dos imigrantes, certo? Então, você vai pensar e vai escrever na sua própria mão o que, quem e onde, ou seja, é uma palavra-chave. E aí nós vamos ver o vídeo, quando acabar o vídeo nós vamos escutar, cada um vai apresentar a sua mão, a gente vai desligar as câmeras, só fica ligada a câmera de quem aparecer, se puder aparecer, claro, seria muito bom, e cada um vai apresentar a sua ação, nós vamos escrever e no final fazemos umas considerações finais do que a gente pensou aqui. Pode ser assim? Vamos ver aqui. Eu vou na tela. Enquanto isso, a professora Yaná, que está conosco aqui também, ela vai passar um vídeo, tá? Esse vídeo foi lançado ontem, que é um programa de extensão que nós temos de promoção da saúde no espaço hospitalar. E ele está paralisado devido à Covid-19, que nós não podemos adentrar lá, então nós fizemos um vídeo, cada um cantando das suas casas, que nós vamos toda semana nesses locais, no hospital, para poder cantar para os pacientes. E que, inclusive, já encontramos muitos imigrantes lá. Então, nesses 5 minutos, cada um vai ter o tempo para pensar sobre a estratégia, tá certo? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, vamos rodar o vídeo, todo mundo vai pensando aí em algumas ações. A pandemia de Covid-19 chegou e modificou o mundo, transformando nossas vidas e rotinas. Eu sinto saudade de abraçar meus avós, de ir para a universidade, participar das aulas e sair com meus amigos livremente, sem usar máscaras. Eu também tenho saudade de participar do Musicagem, que é um projeto de extensão do curso de enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul de Chapecó, Santa Catarina, onde professores e estudantes de enfermagem cantam voluntariamente para pessoas hospitalizadas, tendo a música como uma forma de cuidado. Esse projeto, infelizmente, ficou paralisado devido à Covid-19, porque não podemos adentrar nos quartos dos hospitais e cantar para os pacientes e seus familiares como fazíamos antes. Mas juntos, decidimos nos reinventar e continuar cantando.
dentro de nossas casas. Com a esperança que a nossa música, embasada com muito carinho, poderá chegar em vários locais onde não podemos ir fisicamente. Não somos cantores profissionais, longe disso. Somos seres humanos da área da enfermagem que queremos, assim como o girassol, ficar de costas para o escuro e de frente para a luz. Convidamos você. Não, amor, Mais um girassol nesse mundo. é gripe mesmo. Ficar de costas para o escuro e para tudo que tem de Eu tirar passei o tudo para esquentar e eu vou começar cada um a apresentar. a esperança é que dias melhores virão. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse escrever, eu não estaria agora sentado com os amigos em frente à TV. E eu olharia as aves como daria uma pessoa para minhas amores. Diria te levar em casa. Talvez o universo espera de nós. Eu quero ser por dentro da boca também. Eu quero ser melhor do que eu fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente com as pessoas. Eu quero meu amor até o coração. Que eu seja cuidado que eu seja todo dia com direção. De costas sobre o escuro e de daria um abraço pra minhas amores. Diria eu te amo que nunca pensei. Talvez eu tivesse esperado de nós. Eu quero ser curado dentro da tua também. Eu quero ser melhor do que eu fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente com as pessoas. Eu quero amor até a coração. Que seja cuidado pra quem gosta. Que eu seja todo dia com coração. De costas pro escuro e de frente pra luz. Que seja todo dia com coração. De costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Obrigada, professora Ana, por ter projetado. Então, tivemos um tempinho aí para cada um pensar sobre uma ação, né, para desenvolver, para promover com o público imigrante. Tá lá, tá meu esposo, dá um oi, já passou lá, ó. Então, vamos ver agora, queria que cada um, na hora de apresentar, na medida do possível, por favor, coloque qual que é o seu nome, de onde que você é, tá certo, por favor?
E se você é estudante, qual curso, se você é profissional, qual é a sua área, e aí você vai apresentar brevemente o que você pensou. Eu só vou estar anotando aqui o que vocês vão estar falando, bem breve, não precisa ser nada de grandes e vastas explicações. Estamos aqui numa oficina, né, bem tranquilo, ninguém precisa se vergonhar. E então eu queria ver quem quer começar, que daí eu vou tirar a câmera para ficar mais fácil, que todo mundo possa ouvir, tá certo? E cada um não esquece de acionar o seu microfone na hora de falar, tá certo? Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vinda, Andréa. Tudo bem? É, quero parabenizar. Realmente você resumiu muito o que é a vida do imigrante. Eu sou médica e sou venezuelana. Eu moro aqui há 6 anos e o que eu tenho para falar hoje é acolhimento, né? Tolerância e paciência. Oi, oi. Oi, Andréa. Gostamos da tua fala, muito bem-vinda. E se tu puderes já apresentar alguma fala, o que você pensou no acolhimento que você abordou, que também é muito importante, seria bem-vindo. Certo, já sim sabemos, né, que hoje em dia a maior procura aqui dos refugiados são venezuelanos, uma orientação seria material bilíngue nas unidades de saúde, né? Disponibilizado em português e espanhol para quando eles procurar a unidade tem esse acolhimento nessa parte, né? E o acolhimento não é só no consultório, sino que começa desde a entrada, desde que a pessoa o vigia, auxiliar de serviço, recepcionista, agente comunitário de saúde, todos entram nessa onda do acolhimento. Obrigada, Andréa. Muito interessante a tua fala, vou deixar para comentar tudo no final, tá bom? Mais Tá alguém, bom. quem gostaria de ser a próxima pessoa a falar, por favor? Oi, pode ser eu, peraí, deixa eu só ligar a câmera. Vocês estão me ouvindo já? Estamos te ouvindo, sim. Não, perfeito. Eu me chamo Alan Braga, eu sou médico, eu sou da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, né, mais conhecido como UBUNTO, e esse eu tentei escrever na minha mão, mas eu não consegui, aí eu fiz um desenhozinho e coloquei as palavras, o desenho ficou Tá muito ótimo, feio. Alan. O que vale é participar. Mas o que eu propor seria um passeio com os imigrantes num ponto turístico da cidade. Eu acredito que assim, eu particularmente tive que mudar de cidade, mas nunca, eu não sei de fato o que é você estar num ambiente com uma cultura totalmente diferente da sua, né? Eu mudei de cidade, mas sim, é uma vivência super próxima de língua, então não dá nem para comparar. Mas eu acho que além da empatia, que independente da gente sentir realmente o que a pessoa passa, eu acho que talvez um passeio num ponto turístico assim pode dar uma sensação de acolhimento, de pertencimento àquele lugar. E se você está com pessoas que também são migrantes, que também passam as mesmas dificuldades que você, acho que pode dar uma sensação de compreensão maior. Acho que era só isso. Eu gostei, Alan. Só queria saber um pouco de ti. Quem faria? Você acha que seria você como médico? Seria a equipe de saúde? Seria a comunidade? Quem iria com os imigrantes fazer esse passeio? Aqui no caso, o, é uma ação, no geral, é uma ação dentro da universidade, essa parte. Você que sabe, você que está criando. Tudo é bem-vindo. Eu acho que poderia colocar uma ação dessa dentro da universidade, tipo, eu não sei, mas na UFOP, por exemplo, onde eu estudo, tem um núcleo que, que, que trata a questão dos imigrantes. Então, acho que se talvez, se não tivesse um núcleo nessa universidade ou algo do tipo, criar esse tipo de coisa, uma entidade dessa, para poder promover essa, essa ação e outras também, né, de inclusão que contribuiria com toda certeza para uma promoção de saúde, uma melhor qualidade de vida.
Tá certo, muito obrigada, Alan, Eu pela que sua agradeço. participação. Quem gostaria agora, por favor? Oi, meu nome é Camille. Eu não fiz desenho na mão, vocês estão me vendo? Sim, Eu não fiz desenho na mão, mas eu acabei escrevendo no meu caderninho. Então, como médica residente, eu faria um grupo de conversa no espaço que a gente tem na nossa comunidade, para estimular a conversação entre os imigrantes, para aprender, para ensinar o português, pelo menos algumas palavrinhas básicas, que a gente vê que tem bastante imigrante que não sabe falar nada e acaba dificultando na consulta, principalmente mulheres em pré-natal, que seria bem essencial. Então, eu tenho essa autonomia de fazer grupo de conversa, daí junto com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, né? A gente tem psicólogo também, para poder estimular essa conversação e fazer com que eles aprendam também um pouquinho o português. Inserir eles na comunidade também. muito legal, Camila, obrigada. Obrigada. Quem mais, por favor? Consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Eu não vou ligar minha câmera, porque eu não estou conseguindo agora, mas, enfim, meu nome é Karine, então, eu sou da Universidade de Blumenau, aqui de Santa Catarina, e eu faço parte da IFMSA Brasil. E aqui no nosso comitê, aqui na FURB, a gente já tem um projeto que, infelizmente, agora, por causa da pandemia, a gente não conseguiu executar ainda, mas ele já está encaminhado, que a gente, junto com o curso de letras e outros cursos da saúde da universidade, a gente vai tentar promover aulas de conversação com os imigrantes haitianos aqui da nossa cidade, porque acho que uma das maiores partes dos imigrantes daqui seria a população haitiana, então. E aí a gente faria nas comunidades, junto com a equipe de saúde da família, esse grupo de conversação, para que eles tivessem maior oportunidade de aprender o português e aprender a se comunicar melhor, então, com a comunidade, com o ISF, e basicamente isso. E aí, os alunos dos cursos de letras, junto com os acadêmicos de medicina e dos outros cursos, fariam isso, basicamente. Essa é uma ideia que a gente teve por aqui. Legal, Camila. Nós também temos bastante imigrantes haitianos aqui, é o grupo maior que nós temos em Chapecó, e temos muitos deles também no espaço universitário, e também temos feito algumas ações, mas depois no final eu falo. Muito obrigada. Quem mais quer se apresentar, por favor? Pode ser eu? Pode? A minha câmera também não está funcionando. Eu pensei algo mais ou menos parecido com o da Karine, mas eu pegaria alguém desculpa, meu nome é Mariana, eu sou enfermeira de família. Eu terminei a minha residência no final de fevereiro em Florianópolis. Eu faria mais ou menos parecido com a Karine falou, só que eu pegaria uma pessoa de referência, por exemplo, da comunidade haitiana, e faria uma roda de conversa no centro de saúde para explicar o SUS, o Sistema Único de Saúde, que para a gente não é tão complexo, eu imagino que para eles deve ser tão difícil entender todo esse sistema novo de saúde que eles estão inseridos. Pegaria uma pessoa de referência deles, que ele pudesse fazer a tradução no idioma de origem, para que eles pudessem entender o sistema de saúde que eles estão inseridos. Muito legal, Mariana. Obrigada. Quem gostaria agora, por favor? Vamos lá, pessoal. Posso ser eu, prof? A Débora. Pode. Essa voz eu conheço. Então, eu também sou de Chapecó, então a prof já é minha prof aqui da faculdade. E eu coloquei, na verdade, uma coisa que a gente já realizou na universidade. Tá todo mundo me escutando? Sim. Não sei se... Tá. Que eu e mais algumas colegas tínhamos um projeto de cultura
que era Se Ela Dança, Eu Danço, Cultura e Saúde na UFFS. Então, a gente convidava algumas pessoas para ir lá dar aula de danças, né? E um dia a gente pensou em convidar uma colega nossa imigrante, né? No caso, ela era haitiana, para a gente conhecer a dança deles e eles também, como é que eu vou dizer, adentrarem ao nosso projeto, porque a gente sempre percebe eles na universidade, porém eles são meio excluídos, digamos assim, muitos não sabem a língua, né, muito bem, então a gente quis incluir eles nesse projeto e foi, meu Deus, a gente recebeu muitos elogios, inclusive foi no mesmo dia da bandeira deles, né, o dia alusivo à bandeira haitiana. E eu acho que a dança é uma promotora de saúde e eles, com eles, assim, reunir um grande grupo de haitianos, né, eles se sentem mais em casa, mais no país deles, né, por mais que não estejam no país. Acho que era isso. Obrigada, Débora. Quem gostaria agora de apresentar? Prof, acho que posso ser eu. Deixa eu ligar Pode. a câmera. Sempre. Eu tentei, na verdade, escrever, só que a gente não coordena muito bem, assim. Mas, enfim. O que eu coloquei foi acesso na atenção primária à saúde, né? Essa seria a atividade a ser realizada. E eu coloquei, então, como o que ser realizada seria a acolhida para os imigrantes, que poderia ser realizada pela equipe, de modo geral, não só por alguns profissionais selecionados, né, mas por toda a equipe, e onde seria tanto na unidade, né, na atenção primária, na estrutura em si, e também pensando em todo o território. Eu acho que por meio, por exemplo, de visitas domiciliares, isso também poderia ser levado, acolhida para eles. E pensando na PNPS, eu coloquei essa ação como uma forma de fomentar o empoderamento, que é bem destacado, o empoderamento da saúde, né, dos imigrantes, como é destacado ali. E como determinantes sociais, eu coloquei que essa pode ser uma ação de inclusão social. Acho que seria isso. Muito legal, Simone. Obrigada. Quem mais? Vamos lá, vamos aprender uns com os outros hoje. Mais alguém? Vamos lá, gente. Oi, Oi. então meu nome é Kelly, eu sou aqui de Chapecó também, da UFES, e eu tinha pensado algumas que já foram faladas sobre cursos, então eu tentei pensar em vez de trabalhar em cima dos imigrantes, na população para receber esses imigrantes. No caso, a unidade. Então, eu não escrevi na mão, eu só anotei aqui, que seria uma capacitação dos profissionais das unidades de saúde para elas compreenderem as culturas, as vulnerabilidades dessa população, para que elas consigam prestar um melhor atendimento. E talvez isso poderia ser feito pelo Ministério da Saúde, por meio dessas plataformas online, que tem vários cursos, como a UnaSUS, e poderia ser feito, tipo, em locais com grandes demandas, que tem muitos imigrantes. Foi isso que eu pensei. Olha, Marquele, bem legal. Você acabou de me dar uma boa ideia, depois eu vou contar o que nós vamos fazer com a tua ideia, tá? Professora Eaná está escutando. Depois eu falo para ti. Bem legal. Olha só, ela estava tímida, ela quase que não fala, né? E que bom que veio essa boa ideia. Mais alguém, gente? Vamos lá. Sintam-se à vontade, não quero pressionar ninguém, mas é bem importante de ouvir vocês, porque a gente aprende junto, né? Ninguém aqui sabe mais do que o outro. Pode ser? Pode? Oi. Eu pensei, como já foi falado, tipo, ofertar um mini curso para a população, tipo, estrangeira, para conhecer primeiramente a nossa língua e, tipo, respeitar diferentes culturas. Bem Seria legal. Você é quem? a Rafael, aqui do campus Chapecó, também faço enfermagem da terceira fase. Ah, então tá certo. Obrigada, Rafael. Mais alguém?
Boa noite. Dá para ouvir? Boa noite. Deixa eu ver. Eu faço medicina aqui em Itajubá, em Minas, e eu pensei, como já foi falado, né, também, só para ideia, assim, também numa roda de conversa, que poderia acontecer, talvez, nos postos de saúde, com os psicólogos do NASF. E aí, esses imigrantes poderiam colocar as dificuldades do dia a dia e ter esse acolhimento pelo psicólogo e uma orientação. Muito legal, obrigada, Ariane. Mais alguém? Me escutam? Sim, Camila, dá para escutar. Ouvindo ainda? Eu acho que está com problema no meu microfone. Vocês estão ouvindo a Camila? Não estou ouvindo. Tá um pouquinho baixo, Camila, mas dá para escutar um pouco. Camila, se a gente não consegue te ouvir, de repente você escreve para nós na lateral para a gente não deixar de te ouvir. Agora sim tá melhor. Vocês estão ouvindo a Camila? Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo também. Pois é. Camila, se você puder, coloca na lateral o que você pensou para a gente ter alguma forma de te ouvir, ter um acesso à sua informação. Isso, digita, por favor. Enquanto a Camila vai digitando, depois eu vou ler para todos aqui também, que ela vai falar. Queria ver se mais alguém queria participar, fique à vontade. Dou-lhe uma. Vamos lá, pessoal, mais alguém? Tem mais gente aí na roda? Bom, acredito que foi dada a oportunidade, tenho certeza que quem não falou, né, tem grandes ideias também. A gente viu que várias coisas foram lançadas aqui, vamos ver primeiro o que foi colocado. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do SUS, e é importante cada estado conhecer o perfil migratório para assim melhorar a integração. Se a unidade de saúde identificar no seu território imigrantes, fazer ações com a comunidade para a sua inserção no contexto sociocultural. Uma ideia em áreas de fronteira, material bilíngue, com informações a respeito, acesso à saúde, doenças crônicas, assistência social, também um profissional importante nessa integração. Com certeza, a Andrea colocou isso para nós e como é importante, né, a gente trabalhar essas situações e reconhecer as necessidades de cada imigrante. A Fernanda colocou aqui, não consegue abrir a câmera e o microfone, pois o ambiente no momento não é favorável, mas gostaria de deixar registrado que considero muito importante informar os imigrantes sobre seus direitos diante das leis do Brasil e sobre o funcionamento do serviço de saúde através de cartazes, cartilhas e até mesmo encontros em suas línguas. Acho o ambiente universitário um local extremamente rico para esse tipo de ação, pois traz cada vez mais a presença do imigrante, sendo realizado por estudantes de saúde, eventualmente com apoio de intérpretes, suprindo demandas como falta de informação e dificuldades com a língua. Bem legal. Deixa eu ver se deixamos alguma coisa para trás, alguma pessoa que já digitou. Acho que lemos tudo que estava aqui, né, na lateral. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, fique à vontade, que a gente vai lendo aqui. Muito interessante a gente pensar que todos nós temos boas ideias e, por vezes, também temos o desejo de fazer. O que nós temos, às vezes, dificuldade é colocar as nossas mãos em ação e também motivar o nosso grupo a fazer. E isso é um desafio para nós, porque a gente sozinho, às vezes, não consegue fazer. Então, tem que mobilizar a equipe de saúde, para quem já é formado, que já está na ação, para os estudantes, promover professores, grupos, para poder realizar essas atividades tão legais que a gente já vai resgatar todos que falaram aqui. E é preciso também usar, de fato, nossas mãos. Eu tinha pedido para vocês escreverem e já sabia que a maioria não ia escrever. Você sabe por quê? A gente acaba não escrevendo nas mãos porque dá trabalho. Dá trabalho, porque depois vai ter que limpar, né? Vai ter que lavar, esfregar.
Não é muito mais fácil escrever no papel? Claro que é mais fácil escrever no papel, que foi o que a maioria fez, veja bem. E a gente, às vezes, não quer ter esse trabalho, gente, porque trabalhar com os imigrantes dá um certo trabalho, sim, porque você vai ter que pensar muito na maneira de sensibilizar e chegar até eles. Mas é um trabalho que se faz necessário e que a gente precisa ser, assim como a gente ouviu a música agora do Girassol, né? Ser um girassol, olhar para a luz, buscar novas alternativas e incentivar outras pessoas também a lutar em prol da saúde dos imigrantes. Que eu espero que hoje todo mundo saia diferente dessa oficina, né? Pensando mesmo na questão da saúde dos imigrantes. A Camila colocou aqui, ó, faço psicologia na Universidade Federal de TM, em Minas Gerais. Fiquei pensando no quanto a adaptação escolar pode ser difícil para crianças e adolescentes. De fato, é muito difícil, Camila. Então, acredito que grupos de integração em escolas importantes para a criação de vínculos, pensando isso, contribui para a promoção da saúde mental. Com certeza. Com certeza é preciso trabalhar também com crianças. Tem muitas crianças que também sofrem. A dificuldade, menos mal, é que a criança tem uma facilidade melhor com a língua do que o adulto. Lembra que a gente falou da raiz da planta? Uma planta, quando ela é menor, é mais fácil a adaptação. Nós, se começarmos a falar várias línguas na infância, a gente teria condições hoje de falar várias línguas. Eu não tive esse privilégio, só fui educada com português. Então, eu tive que aprender, e o pouco que eu sei é com muito estudo, né? Com muita dificuldade. Então, não é fácil. E a gente precisa mesmo buscar esse empoderamento nosso, né? Essa importância de que é importante promover saúde e motivar o grupo, seja qual grupo eu for, para fazer ações. Uma coisa muito legal que eu quero colocar aqui, que não é minha ideia, muito pelo contrário, foi por meio de um estudo que se fez aqui em Chapecó, que nós temos muitos imigrantes, principalmente haitianos. Então, o que o município fez depois de um grande estudo que foi feito? Eles fizeram uma observação dos locais onde tinha mais imigrantes aqui, e nesses locais onde tem maior número de imigrantes nesse território, eles colocaram intérpretes, porque é uma dificuldade muito grande. Eles iam lá para agendar consulta, não sabia se era do dente, se era do quê, que dor da onde, como é que funcionava. Eu já atendi, não foi fácil atender imigrantes, porque a gente não consegue, às vezes, compreender o que eles desejam. A Andréia, que falou que é médica, né? Teve outra pessoa também que falou que está na residência. A gente também, como enfermeiro, não é fácil, porque a gente quer atender da melhor maneira, com resolutividade, atendendo todos os princípios do SUS, e nem sempre é fácil. Que a gente também não sabe aquela língua. Quando tem um intérprete, é bem melhor, até que essa pessoa consiga ter essa adaptação. E quanta coisa rica nós vimos aqui agora. E a professora Yanai então, vai projetar para nós agora, por favor, que ela fez enquanto vocês estavam falando, ela estava lá registrando as ações que vocês colocaram para nós, né? Nós vamos fazer um resgate para a gente poder encerrar esse momento e com as mãos. Lembre bem que não é fácil limpar as mãos e nem colocar as mãos para trabalhar, mas é preciso a gente regaçar as mangas, e colocar as mãos para trabalhar. E nós pensamos aqui, na questão do vínculo, né, do acolhimento, que é importante mantê-lo. Falamos sobre conversação, conversa, rodas de conversa, sempre buscar abrir espaços para esses imigrantes. Alguns deles aqui, inclusive, falaram que tinha saudade de falar a língua deles, no caso, o crioulo, que é a língua mais forte, francês também aqui dos haitianos, né, que é o público maior que nós temos, e eles tinham essa vontade de escutar a língua deles. Olha que interessante. Então, eles começaram a se reunir para poder falar um pouco esse idioma deles, né, não ouvir só o português. Foi a palavra capacitação dos profissionais, eu achei bem interessante. Quem falou sobre a capacitação, eu vou abordar aqui que nós sempre trabalhamos todo ano numa disciplina aqui que os alunos, estudantes de enfermagem vão até os agentes comunitários de saúde. Tivemos até uma reunião hoje de manhã online sobre isso, e nós vamos tentar, mesmo em pandemia, manter de uma maneira virtual. E eu vou fazer a tua proposta, quem fez, de fazer uma capacitação, né, uma oficina, na verdade, nós chamamos aqui, sobre a saúde dos imigrantes para os agentes comunitários de saúde, para que eles compreendam tudo que nós estamos conversando aqui. E eu que trabalho com isso não tinha pensado. Veja bem como é legal a gente ouvir, né, e conversar a respeito disso. Já deixa anotado aí, Ana, para a gente trabalhar. Falamos sobre os direitos, né, garantir os direitos deles, informação para que eles conheçam esses direitos, mini curso.
Amei a ideia acho que foi do Alan, do passeio, para que eles se sintam e conheçam e se sintam acolhidos. Falamos da dança que já aconteceu aqui, foi bem legal. E eu espero que vocês que ouviram e participaram, parabéns, porque vocês significa que só o fato de vocês terem adentrado nessa oficina hoje mostra que você quer dar visibilidade para esse público, né? Então, parabéns por isso. Eu desejo que a gente volte para o nosso território, independente da situação de pandemia, mas que a gente volte com o desejo de trabalhar todas as situações, né? E também os imigrantes, lembrando deles, dessas questões que nós trabalhamos aqui. Tem muita literatura interessante já sobre isso, está começando a crescer mais, que bom, né? Para dar mais visibilidade na pesquisa também, para que se torne também esses discursos em ação. E que não resolve também nós falarmos aqui um monte de fazer oficina, com um monte de coisa legal, se a gente não conseguir levar isso para a nossa prática. Então, esse é o desejo, que cada um consiga retornar para a sua prática, tentando fazer uma, duas, todas essas ações, mobilizando mesmo o território, em busca desse empoderamento dos imigrantes, que um deles ainda falou para mim, assim, um tempo atrás, numa entrevista que a gente fez, numa roda de conversa que foi, na verdade. Até a Fernanda estava junto também. Ele falou assim que ele fica triste porque ele tem que conhecer tudo do Brasil e ninguém se importa com as coisas do país dele. As pessoas não sabem nem aonde fica o Haiti, todo mundo pensa que fica na África, dele dá risada, né? Que as pessoas não se interessam em saber. E a gente, às vezes, anda com uma vida tão corrida, não para um pouco para conversar, para dar um olhar, a empatia, né, de observar essas pessoas. Então, obrigada pela oportunidade mais uma vez, obrigada pelo aprendizado que eu aprendi com todos vocês aqui hoje. A gente sempre, em cada momento, a gente aprende uns com os outros, e foi isso que a gente fez. Conseguimos, mesmo de uma forma virtual, conseguimos trabalhar e aprender uns com os outros e fazer uma oficina, né? Então, muito legal. Parabéns também para o Congresso e muito obrigada. Obrigada pela participação de todos também. Passo a palavra para quem? Já estou entrando, prof. Então, gostaria de agradecer a professora Giane por compartilhar conosco esse momento, trazer essa explanação sobre a saúde da população imigrante, né, pensando nas ações de promoção da saúde, de forma como que a gente possa incluir, né, fazer inclusão social, pensar que promover também e dar oportunidade e realmente, como diz na Constituição brasileira e também no SUS, de dar direito à saúde para todos que estão no território brasileiro, né? Promover a equidade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todo mundo aqui, em nome também como comissão do primeiro congresso online da ALASF, agradeço vocês por terem participado conosco, também agradeço em nome da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, que em equipe de diretoria trabalhamos em conjunto para promover essa atividade com vocês. Só peço que vocês verifiquem aqui no chat, né, que nós colocamos um formulário que é para vocês poderem confirmar a presença de vocês, tá? E a gente colocou uma palavra-chave também para ser algo bem dinâmico. Então, por favor, preencham para que vocês possam receber os certificados, que assim a gente vai estar disponibilizando para o pessoal da estrutura verificar os dados. Eu acho que, caso alguém tenha também, queira ainda, né, fazer algum apontamento, alguma dúvida, a gente segue à disposição. Também gostaria de dizer que a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva está com inscrições abertas. A gente preza a multidisciplinaridade, né? A gente preza não só acadêmicos, ou seja, profissionais ou a comunidade externa da região, mas também de todo o Brasil. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais, podem seguir nós, que é @lasc_UFFS, ou ainda lá no Facebook também, que é Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da UFFS. Então, fiquem à vontade para conhecer um pouco mais. Aproveitem ainda as atividades que tem da ALASF, né, do nosso congresso. Amanhã a gente tem ainda palestras, tem outras oficinas. Sábado também tem bastante atividade. Então, não deixe de participar. Confiram os dados de vocês. Caso também tenha oficina amanhã, confiram os e-mails. E estejam sempre atentos ali ao Instagram também do congresso, que vocês terão mais informações. Eu acredito que seja isso. Alguém gostaria de falar mais algo? E eu só queria colocar também à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, não agora, mas também daqui para frente, né, pode me procurar. A gente tem estudado bastante sobre os imigrantes.
e dizer também que, por vezes, a gente quer fazer pesquisa, quer fazer coisas que é do nosso agrado, e sem perceber, sem se dar conta do que a comunidade, do que o nosso território precisa. Sinceramente, eu nunca tinha pensado em trabalhar com os imigrantes. Eu estava, inclusive, com um projeto para o meu pós-doutoramento, com uma outra vertente, tal, com tudo pronto, e eu fui para o banco e depois para o mercado um dia, e eu escutei muitos imigrantes, aquilo me tocou. Eu falei, mas que tanto imigrante é esse? Eu comecei, aquilo me incomodou primeiro. Depois, eu fui no mercado de novo, encontrei com mais imigrantes, eles falando outra língua. Eu falei, gente, aí eu comecei a pensar o que o nosso curso estava fazendo, o que eu estava fazendo em prol da saúde daquelas pessoas ali, e eu sem entender nada que eles estavam falando, e aquilo me incomodou tanto, me tocou mesmo, sabe? Eu vim para casa, no fim de semana eu mudei todo o que eu estava pensando em fazer e transformei tudo para a imigração, virei para minha professora supervisora, ela amou a ideia e assim surgiu. Trabalhar com o tema de imigração, sem muito pensamento, mas sim conforme a necessidade do nosso território. E a gente precisa observar, dar mais visibilidade ao que precisa ser pesquisado, ao que precisa ser cuidado. A gente, às vezes, quer fazer coisas só que a gente gosta. E, por vezes, é necessário fazer o que se precisa. O que precisa? E hoje é momento, gente, é tempo de trabalhar com a questão da imigração. Ela está aí a todos os olhos, principalmente em alguns territórios aqui no Brasil. A gente não pode deixar de discutir e debater. Então, fica aí para todo mundo essa reflexão e me coloco à disposição quando precisarem de algo, tá bom? Um abraço. Obrigada, professora Giane, a gente agradece imensamente. Também eu acabei de lembrar agora, pessoal, do vídeo ali, se vocês quiserem darem uma olhada, está no Instagram do Musicagem, que é da UFFS. Ali a gente pode também deixar para vocês o arroba, que assim vocês também podem ouvir mais atentamente uma ação que a gente também faz na universidade, que é promover a saúde por meio da música. Então, a gente agradece mais uma vez. E então, até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.